Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to... Olá, pessoal! Voltamos para dar continuidade à nossa videoaula. E o primeiro vídeo, né, a gente parou nas argolinhas rosa e agora a gente vai entrar com as argolinhas na cor verde candy. Vou virar aqui a minha peça para a gente dar início, né, aqui pertinho do arremate aonde nós paramos. Nós vamos iniciar com o nozinho tradicional e você vai pegar aqui, ó, pela frente mesmo da sua peça, faz o nozinho. Para a gente poder ficar bem no centro, você vai pular 1, 2, 3, entra no quarto e faz aqui o primeiro ponto baixo, o segundo e o terceiro ponto baixo, certo? Vamos subir 16 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fez as 16? Olha bem aqui na sua base, você vai trazer essa argola para frente, tá? Então, lembrando, uma vez a gente trabalha pela frente, a segunda vez a gente traz a argola pela frente e vem trabalhar aqui, ó, atrás. Aí, você já pega no primeiro ponto baixo e vai trabalhando ponto sobre ponto. Nós pulamos 6 pontos de base aqui na lateral, correto? Então, você vai ter 6 pontos de base baixos, né? 6 pontos baixos também. Feito isso, novamente 16 correntes, 1, 2. Feitas 16, volta lá na sua base. Essa argolinha está para frente, essa vai ficar em pezinha mesmo. Aí, você vem aqui pela frente, nos seus pontinhos baixos, e vai trabalhar um baixo para cada ponto de base, que são no total de 6, tá? Então, a gente vai trabalhar essa lateral exatamente assim, dessa forma. Você vai trazer uma argolinha para frente e trabalhar os baixos por trás. Depois, você pega, ó, igual tá aqui, ó. Trabalhamos aqui pela frente, próxima argola eu trago para frente e trabalho por trás. A seguinte, deixo a argola lá atrás e trabalho pela frente. A próxima, trago a argola para frente e trabalho aqui por trás. Então, nós vamos trabalhando assim, dessa forma, ó, argola levantada, argola baixada, tá? Assim a gente vai fazer. Aqui na parte das diminuições, eu retorno com vocês. Ok, já cheguei aqui perto da minha curva, tá? Então, ó, vocês estão vendo, eu tô sempre intercalando, tá? A ordem é só isso, gente. Passa a argolinha pra frente, a outra deixa lá atrás, tá bom? Não tem nada que passar por debaixo da argola, é apenas o movimento de dobrá-la que vai dar esse efeito aqui, tá bom? Aí depois a gente sobe tudo, ó, e ele fica trançadinho assim. Aqui, pessoal, é só um detalhinho, ó. Esse aqui eu trabalhei atrás, então, eu venho para a próxima pela frente. Aqui, nós temos 5 pontos de base, lembra? Então, a gente vai fazer aqui igual a gente fez no rosa. Um baixo sozinho, segundo baixo sozinho, o terceiro, a gente faz 2 baixos no mesmo lugar, tá? Aí, depois fica o quinto e o sexto, tá bom? E volta a trabalhar as 16 correntes. Isso vai ocorrer, né, toda a curva do tapete, nas duas. Então, vai ser por quantas vezes, Vanessa? 1, 2, 3 e 4. 4 vezes você vai fazer o terceiro e o quarto pontinho baixo no mesmo lugar, tá? O restante, você vai trabalhar tudo 6 pontos, tá? Normal. E aí, chegou aqui na outra curva, tem essa repetição novamente, tá? E não se esqueçam de ir, né, ajeitando a argolinha de vocês aí, para poder ficar esse efeito trançadinho, tá? Completamos toda a volta e chegando aqui, ó, na minha última argola, na tonalidade verde também é 20 argola, tá? Então, aqui, ó, vocês vão observar, a gente começou por cima da argola, tá vendo aqui? Eu fiz a última por baixo, né, por trás, e agora eu vou finalizar. Então, eu fiz as 16 correntes, venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo, faço o segundo e o terceiro.
E aqui eu tenho o quarto, quinto, sexto, ok? Você pode entrar aqui no primeiro, ó, e já fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Nesse mesmo ponto, inicia um ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar sobre essas argolinhas, tá? Da mesma forma que a gente trabalhou a rosa, fazendo 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento. Você vai trabalhar sobre cada argola. Quando você chegar e ver que tá assim, ó, transpassando, você apenas passa a argola pra frente, trabalha sobre toda a correntinha, faz o ponto baixo e aqui a mesma coisa, tá? E você vai seguindo adiante assim, tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa no meu e já retorno com vocês. Ok, pessoal, concluí toda a minha volta, ó, trabalhei todas as minhas argolas na tonalidade verde e ficou assim, ó, intercalada com a rosa. Olha como que ficou. Aqui ficou bem certinho, tá? A gente vai ajeitando conforme a gente vai trabalhando. E aqui, ó, eu prendi com ponto baixíssimo aqui no ponto inicial. Então, agora, eu já posso cortar o meu fio. Nós vamos entrar com o rosa novamente, tá? E você vai fazer o nozinho tradicional pra gente iniciar. Agora, pessoal, nós vamos fazer a carreira em volta dessas argolas. Aqui eu fiz uma marcação, tá? Eu peço que vocês marquem também. Eu marquei as duas lateral aqui do tapete antes da curva. Aonde será essa marcação? Aqui desse lado, nós temos o aumento. Então, você vai colocar uma marcação antes do aumento. O aumento aqui, nessa argola, você marca. Aí, você vai contar a partir da marcação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, chega aqui na de número 10, outra marcação. Aí, você vai observar que aqui tem um aumento e eu marquei na argola antes da marcação, tá? Então, essa marcação será sempre antes dos aumentos, tá? Na argola anterior. Beleza, agora a gente vai fazer aqui com o rosa mesmo, vai vir aqui nessa marcação. O meu, ele tá bem marcado aqui com furinhos, porque eu fiz o teste antes de vir aqui passar pra vocês, tá? Por isso que tá aqui, ó, já abertinho. Você vai contar 2, 4, 6, 8. No ponto alto de número 9, você pega e vai fazer o seu primeiro pontinho baixo. Então, você vai fazer um ponto baixo no segundo e no terceiro, tá? Então, ficou 8 pontos altos pra cá e 8 pontos altos pra cá. E esses 3 tá bem no centro da argola. Então, agora, você vai trabalhar 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vem na próxima argola, vai contar 8 pontos altos. No de número 9, você vem e faz 1, 2, 3 pontos baixos. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntes. Próxima argola, pula 8 espaço e vai preenchendo os 3 pontinhos baixos. Você vai trabalhar assim a lateral toda, tá? Fazendo 3 pontos baixos e 4 correntes. Até aonde, Vanessa? Até aonde eu pedi para vocês marcarem, tá? Aqui tem um aumento, na argola anterior você marca. Até aqui você vai fazer 4 correntinhas. Ok, pessoal, trabalhei aqui a lateral. Então, eu fiquei aqui com 10 espacinhos de 4 correntes. Cheguei aqui, ó, nessa marcação, a partir daqui eu passo a fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho na próxima argola, os 3 pontinhos baixos, um para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho na próxima argola, pulo 8 pontos e trabalho os 3 pontinhos baixos, tá? Aqui você vai trabalhar a sua curva toda, fazendo no total, né, de 6 correntinhas, até você chegar à sua próxima marcação, que é exatamente onde eu falei pra vocês. Uma argola depois do último aumento aqui da volta, tá? E aí, a gente vai dar sequência. Terminou essa curva, você já vai vir aqui pra lateral e vai trabalhar a sua lateral com 4 correntinhas, tá? E repete a curva com 6 correntes. Certinho, pessoal, trabalhei toda a minha volta. E aqui na parte, né, de 6 correntinhas, você vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 argolas, tá?
E agora a gente vai finalizar. Fiz as 6 correntes, tenho aqui o meu primeiro ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. Nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, próximo ponto baixo, um ponto alto e no terceiro também, tá? E agora aqui, nessa parte que tem a correntinha, você tanto pode passar por baixo, fazendo assim, tá? Ou você pode pegar e entrar dentro da correntinha. Aqui nós vamos colocar no total de 4 pontos altos. Então, aqui nós temos 4 correntes, serão então 4 pontos altos, tá? Que eu tô escondendo meu fio. Terminou, vem no ponto baixo e coloca 1, 2 e o terceiro. Chegou na parte da argolinha, você vem e coloca 4 pontos altos. 2, 3 e 4, certo? Acompanhando a mesma quantidade de correntinha, tá? E aí, você vai fazendo isso toda a volta. Porém, quando chegar na curva, tem uma alteraçãozinha, tá bom? A gente vai fazer um aumento ali, na onde vai 3 aumento, nós vamos fazer 3. Então, você vai completando 4 pontos altos dentro da correntinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, vai ficando dessa forma. Aí, você escolhe se você passa aqui por baixo ou se você trabalha dentro das correntinhas, tá? Certinho, pessoal, trabalhei toda a lateral. Passei pelo meu marcador, fiz aqui, ó, os 6 pontos altos, né? Porque aqui é uma argolinha de 6 correntes. E aqui, ó, na curva, nós temos os 3 aumentos. Temos um aqui e o terceiro. Deixa eu ver, gente, aqui, ó, 1, 2, 3, tava perdendo. No seu tapete também vai ter. E aí, você vai pegar a mesma direção do primeiro aumento, você vai fazer um aumento aqui em cima, ó. Fez os 6 pontos altos, você vai fazer o primeiro. E aqui no meio, né, que é o segundo, você vai colocar 2 pontos no mesmo lugar. E vem no próximo e adiciona um ponto alto. Então, aqui o aumento ele vai ficar bem aqui, ó, aonde tem esses 3 baixos, você vai fazer o primeiro sozinho e o do meio é 2 no mesmo lugar. Aí, você vem para 6 correntinhas novamente, vai adicionar os 6 pontos. 2, 3, 4, 5 e o 6. Aí, chegou aqui, ó, tá vendo que tem um aumento aqui? Você vai repetir aqui também. Então, você vai fazer o primeiro ponto, no segundo, você adiciona 2 no mesmo lugar, certo? E faz o último. Terminou esse aumento, você vai trabalhar aqui as correntinhas, fazendo 6 pontos altos, e aí, vai ter o terceiro aumento. Olha como fica certinho aqui, ó, e não entorta, tá? Então, aqui vai ter o terceiro aumento, você vai fazer isso. E vai trabalhar essa lateral até você chegar aqui, ó, na sequência, que começa os aumentos dessa curva novamente. Tem um aumento aqui, você vai adicionar. Aqui, ó, sempre nessas 3 argolas das 2 curvas, tá? Então, fazendo isso, aí você vai para a lateral do seu trabalho e vai trabalhar exatamente como fizemos nessa daqui. Completado toda a nossa volta, olha como que fica a curva, ó, fica bem certinha, tá? E a lateral também. Então, aqui, eu fiz meu último, né, meu 6º ponto alto, e eu vou fechar a carreira. Eu vou fechar entrando aqui nesse ponto alto, porque quando eu fecho assim, ó, faz uma laçadinha em cima da corrente, tá? E aqui eu faço uma correntinha, volto no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, dando toda a volta no tapete. E na parte do aumento, gente, não tem aumento, tá? Você só vai fazer ponto sobre ponto. Aí, quando você terminar essa carreirinha com o fio rosa, carreirinha de ponto baixo, você vai arrematar o fio e vai repetir uma segunda carreira com o fio verde, tá? E a carreira do fio verde também não tem aumentos. Prontinho, pessoal, já finalizei a minha carreira. E agora, aqui eu prendi com ponto baixíssimo, trabalhei as 2 carreiras sem aumento nenhum, tá? Agora, pessoal, nós vamos trabalhar a argolinha para fazer o bico russo, tá? Então, a partir daqui, você vai subir uma correntinha, volta no mesmo lugar e vai trabalhar 5 pontos baixos.
porque aqui são 10 baixos, né? Mas eu vou completar os outros 5 quando eu voltar. 5 pontinhos baixos, 6 correntinhas. 3, 4, 5 e 6. E vou pular 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4 e 5. No ponto baixo de número 6, eu inicio a contagem de 10 pontos baixos. Então, vamos lá. 3, 4... e 10. Vamos conferir 2, 4, 6, 8, 10. 6 correntinha. Pulo 5 pontos de base no de número 6, começo novamente a sequência de 10 pontos baixos. Nós vamos trabalhar aqui na lateral 5 argolinhas, tá? 5 argolinhas pulando 5 pontos de base. Concluí aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5 argolinhas, tá? Pulando 5 pontos de base aqui na lateral. Para a curva, trabalhei aqui os 10 pontos baixos, vou manter 6 correntinhas, e ao invés de pular 5 pontos de base, na curva a gente pula apenas 4. 1, 2, 3, 4, entra no quinto, tá? E volta a trabalhar os 10 pontos baixos sobre os 10 pontinhos de base normal, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui a curva pulando apenas 4 pontos de base, a nossa curva toda. Já volto falando para vocês quantas argolinhas deu com 6 correntes, 4 pontos de base. Certinho, pessoal? Trabalhei aqui, ó, pulando 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas. A partir da de número 7, eu já estou na minha lateral, tá? Então, eu fiz 10 pontos baixos, 6 correntinhas, e agora eu passo a pular 1, 2, 3, 4, 5 e entro no de número 6, tá? E agora, você vai trabalhar mais 5 argolinhas, pulando 5 pontos de base, e não 4, tá? Aí, você vai chegar ali na sua curva, depois das 5 argolas, você começa a pular 4 pontos de base pra gente finalizar a carreira. Prontinho, pessoal. Aqui, nessa curva, a gente termina com 6 argolas, pulando 4 pontos de base e não 7 como a outra, tá? Essas diminuições são feitas para poder bater aqui no final, ó. Aqui faltou 5 pontos baixos para completar. E aí, somando com os 5 pontos iniciais, eu vou ter aqui no total de 10 pontinhos baixos, tá vendo? Aí, eu só prendo no primeiro com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo, no próximo e no terceiro. Por quê? Vai ficar aqui na próxima carreira 2 baixos sem trabalhar, e quando eu voltar também, 2 baixos sem trabalhar. Aí, vai ficar no total de 6, 3 aqui e 3 inicialmente, tá? Agora, a gente vai aqui pra lateral, que é bem simples. Nós vamos trabalhar aqui, ó. Fez os 3 pontos baixos, vem na argola sem correntinha nenhuma, e vai trabalhar uma sequência de 10 pontinhos baixos. Então, eu já fiz o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono e o 10º, tá? Vamos ficar, então, aqui na argolinha, 10 pontos altos. Fez os 10 pontos altos, vamos fazer aquele esquema, ó, igual aqui, só que agora a gente vai fazer completo. Pula 2 pontos de base, entra no terceiro, trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos baixos. Fez os 6 pontos baixos, vem para a próxima argola e vai trabalhar aqui a sequência de 10 pontos altos. Ok? Então, nós vamos trabalhar assim toda a volta do nosso tapete, tá? Pra gente dar início ao nosso, né, argolinha do bico russo. Prontinho, pessoal. Aqui no finalzinho, ó, eu completei, fiz aqui, ó, os 10 pontos altos, completei com baixo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó.
Pulei 2 de base, né, inicial, e completei os 3 e fecho com ponto baixíssimo. Agora, aqui em cima vai ficar 4 pontos baixos. 2 desse lado, e aqui o primeiro, ó, uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar, e um no próximo, que são 2. Então, ficou sobrando apenas um. E aqui, quando eu voltar, eu pulo primeiro e faço 2, tá? Agora, aqui no nosso bico, nós vamos trabalhar da seguinte forma: temos 10 pontos altos, nós vamos trabalhar sobre os 10 pontos, pegando por trás. O primeiro ponto inicial, eu faço um ponto alto normal, dou uma laçada, entro por trás, ó, e saio aqui atrás, buscando o fio. Tá vendo? E aqui eu concluo como se fosse um ponto alto. É um ponto alto, só que pego por trás dos pontos, tá? Faço uma corrente de separação. Agora, eu vou trabalhar ponto alto duplo por 3 vezes. 1, 2, 3, separados por uma corrente. Dou 2 laçadas na agulha, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto duplo, uma correntinha, 2 laçadas, venho no próximo, o segundo ponto alto duplo, uma correntinha, 2 laçadas e venho e faço o terceiro ponto alto duplo. Eu digo terceiro porque o primeiro a gente fez ponto alto normal e 3 pontos altos duplos. Agora, nós estamos no quarto ponto, tá? Faço uma corrente, agora eu vou trabalhar 2 pontos altos triplos. Os triplos são 1, 2, 3 laçadinhas na agulha e pega por trás do fio. Trabalha as 2 primeiras laçadas, as 2 segunda, as 2 terceira e finaliza. Uma corrente, vamos repetir, ó, 1, 2, 3 laçadas, passo nas 2 primeiras, 2 segunda, as 2 terceira e finaliza. Tá vendo que ele fica um pouquinho mais alto que os demais? Agora, eu volto, faço uma corrente e vou descer 3 pontos altos duplo, então, eu dou apenas 2 laçadinhas e vou descendo, ó, uma corrente, 2 laçadas. Faço o segundo ponto alto duplo, uma corrente, 2 laçadas, e o último ponto alto duplo, que é o terceiro, e uma corrente. E assim como aqui no início eu fiz um ponto alto normal, eu vou terminar com um ponto alto normal aqui também. Dou uma laçada somente e faço um ponto alto pegando por trás, tá? Então, ele fica assim, ó, dessa forma. Venho para o ponto baixo sem corrente, pulo o primeiro ponto, entro no segundo, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Pulei o primeiro e deixei o último sem trabalhar. E venho para o próximo bico, fazendo tudo o que a gente acabou de fazer nesse primeiro bico. Belezinha? Então, nós vamos completar toda a volta da nossa peça assim. Completamos aqui toda a volta, trabalhando todo o bico russo. Chegando aqui, ó, deixa eu refazer aqui junto com vocês. Trabalhei meu último ponto alto, pulo um ponto de base, venho no próximo e completo aqui, ó, com 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. Entro aqui no primeiro e faço um baixíssimo. Então, aqui, ó, eu fiquei com 4 pontos baixos, assim como demais, tá? Para a nossa próxima carreira, eu faço o mesmo esquema, uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo. Agora, aqui nessa carreira, vamos ficar com 2 pontos baixos e vamos completar o segundo quando finalizar. E vamos seguir adiante. Aqui nesse primeiro intervalo, sem correntinha nenhuma, você vai fazer o ponto baixo, vem aqui no primeiro intervalo, após o primeiro ponto, e faz um ponto baixo. 3 correntinhas, próximo intervalo, um ponto baixo. 3 correntinhas, próximo intervalo, um ponto baixo. E nós vamos trabalhar assim toda a volta, fazendo, né, essas correntinhas e prendendo com um ponto baixo dentro de cada intervalo. Nós vamos ficar aqui no total de 8 argolinhas. Deixa eu finalizar aqui para mostrar para vocês. Até o último intervalo aqui, ó, tá? Temos aqui, ó, antes do ponto alto normal.
Então, vamos ver se eu fiquei com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 argolinhas. Feito isso, você vem para os pontos baixos, vai pular o primeiro, entra no segundo, sem correntinha. Faz o primeiro ponto baixo e o segundo. Fez o segundo, volta para o próximo bico, um ponto baixo e 3 correntinhas. É bem fácil, esse é o famoso bico russo, então essa parte aqui o pessoal que usa muito esse bico já deve estar até acostumado a fazer, né? Então, ó, vai ficando dessa forma e nós vamos trabalhando assim toda a volta do nosso tapete. Certinho, pessoal, finalizamos aqui a minha carreira e trabalhei todo o meu bico. Chegando aqui no final, ó, que eu fiz a última argolinha, ó, eu venho aqui, coloco um pontinho baixo e prendo no ponto baixo inicial. Aqui eu vou travar o fio e vou estar cortando, porque agora eu vou entrar com rosa, tá? Mas caso você queira continuar com a mesma cor, também dá certo, fica muito bonito, tá? Então, aqui, pessoal, tem a primeira argola. Vou passar aqui o meu fio na agulha. Vamos entrar nessa primeira argolinha e já vou fazer aqui, ó, 2 pontinhos baixos, 1 e 2, tá? E para eu partir para a próxima argola, eu vou fazer um picô de 4 correntes. Então, eu faço 1, 2, 3 e 4. Volto e finalizo o picô. Eu faço de 4 para ele ficar mais volumoso, mas se você quiser fazer com 3 correntinhas, também pode. Vem no próximo, 2 pontos baixos. Novamente, 1, 2, 3 e 4, finalizo o ponto picô. Vem no próximo, 1, 2 pontinhos baixos. 1, 2, 3, 4 e finaliza. Você vai colocar os 2 pontinhos baixos. Aqui nós temos, né, os 3 picô da lateral. Agora, nós vamos fazer o picô central, que ele é um pouquinho maior, que eu costumo fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Volta no pezinho, ó, passando nessas duas laçadinhas e finaliza como se fosse um ponto picô mesmo, tá? Nada muda. A diferença é que ele vai ficar essa argolinha, tá vendo, ó? Essa argolinha maior. Volta para a próxima argola, 2 pontinhos baixos. E a gente desce com o picô novamente. A gente fez 3 menorzinho e agora a gente desce com 3 menorzinho também. 1, 2, 3 e 4. 2 pontinhos baixos, 1, 2, 3 e 4. Opa. E finaliza. Aqui tem o próximo intervalo, coloco 2 pontinhos baixos. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Ele fica assim, ó, dessa forma aqui, tá vendo? Fica assim. E essa argolinha de 7 correntes, ela dá um charme no tapete, tá? Você pode fazer menor, só com 5 ou com 6. Eu quis fazer esse bem volumoso para ficar bem bonito. Então, você vai trabalhar assim todos os bicos, tá? Aqui você não vai trabalhar mais nesses pontos baixos. Terminou os 2 pontos baixos da última argolinha, você vem para o próximo bico sem corrente. E já trabalhe 2 pontos baixos, 4 correntinhas e já inicia aqui, ó, o seu ponto picô, tá? Então, nós vamos fazer assim, até o finalzinho da nossa carreira, olha como fica. E depois, gente, vai ficar tão perfeito, fica tão lindo esses bicos. Então, vamos lá concluir. Ok, pessoal, completei toda a volta. Vou finalizar aqui com vocês. Olha como que tá o bico. Gente, para o bico de vocês ficarem bem assentadinhos, você pega aqui, ó, esse picôzinho maior e vai esticando assim, ó, tá? Aí, ele vai ganhando forma. E lembrando que depois a gente faz a técnica de blocagem ainda no nosso tapete, tá? Agora, nós vamos finalizar. Terminei aqui com 2 pontinhos baixos, certo? Eu vou entrar aqui, ó, tiro o fio da agulha, entro por trás, busco essa laçadinha e pego o fio, ó, e travo. Assim, eu finalizo
aqui a minha carreira. Tá vendo? E aqui, gente, tem todos esses arremates. Você vai pegar o fio do início e o fio do final, faz o nozinho e vai esconder por entre os pontos, tá? Pra você fazer o arremate, todos os fios. Agora, pessoal, eu quero mostrar pra vocês, né? Eu pensei em fazer um detalhe, é uma ideia, né? Tá vendo esse fio aqui, ó, o prêmio que eu utilizei na flor? Você vai fazer um nozinho tradicional e eu pensei, né, em fazer aqui 2 carreiras de trança. E essa trancinha seria bem aqui nessa carreira que tem o ponto baixo no verde Max Color e depois bem aqui nessa carreira, a última carreira no rosa, tá? Eu acho que ficaria bonito, e também lembrando que iria combinar com a nossa flor, né? Porque aqui, ó, só ficamos com essa tonalidade apenas na flor. Então, a gente colocando esse detalhe aqui pode ficar bonito. Eu vou fazer no meu, mas caso você não queira fazer no seu também, não tem problema, tá? E quem sabe eu fazendo aqui, você olha aí e decida se vai fazer no seu ou não. Então, vai ser o seguinte, ó, fiz o nozinho tradicional, aqui eu puxo o decore pra frente e vou entrar em qualquer ponto, tá? Você entra e busca essa laçadinha pelo lado avesso, certo? E você vai trabalhar sobre cada pontinho baixo, você entra e puxa o fio. Vem no próximo e puxa. No próximo e puxa. Tá vendo, ó? Vai fazendo essa trancinha aqui, ó. Dessa forma, tá? Pontos leves, não faz pontos muito apertados. Se você quiser trocar a agulha 3,5 pela agulha 4, é até melhor, porque se você fizer muito apertado, ele vai repuxar, e essa não é a ideia, tá? Então, de vez em quando, puxa o decore pra cá, pra não te atrapalhar, e aí você vai trançando. Olha onde vai ficar essa trancinha, bem aqui, ó, após o decore. Tá vendo, ó? A imagem tá um pouquinho ruim, vai ficar bem aqui, tá? Aí, a gente contorna toda a volta. Depois, vamos finalizar junto. Eu também vou passar uma carreirinha dessa aqui em cima, tá? Nessa carreira de ponto baixo na cor rosa, bem aqui em cima, mas aí eu venho mostrando pra vocês, tá? Então, vocês ficam à vontade em fazer esse detalhe ou não. Prontinho, pessoal, já trabalhei aqui, ó, passei toda a carreirinha com o ponto, né, o bordadinho. Aqui em cima eu também passei, olha como que ficou. Fica bem certinho. Como eu falei pra vocês, é opcional, tá? Então, aqui, ó, nós vamos finalizar. Aqui eu fiz até o último ponto. Vou usar aqui a agulha de tapeceiro pra poder fazer uma finalização bem certinha, pra que não fique à mostra, né? Pra que não fique marcado no nosso lado direito. Então, eu passo aqui, ó, e vocês observem, nós temos aqui a primeira laçadinha. Você vai entrar com a agulha, passa o fio, ele vai formar a última alcinha. Aqui dentro do último que a gente trabalhou, você entra e vai sair lá no lado avesso da peça, ó. Aí, você puxa aqui e automaticamente, ó, forma-se a última laçadinha e fica perfeito. Não dá pra ver começo e nem fim, tá? E aqui você vira, passa por alguns pontinhos, ó. E aqui nós temos, né, o fio inicial, você dá um nozinho, não puxa muito, senão repuxa lá na frente. Aí, depois você vem com a agulha de crochê mesmo, ó, por alguns pontinhos, e vai puxar esse excesso, né, esses fiozinhos todos aqui, ó, por alguns pontinhos. Vai puxando com cuidado. E aí, depois a gente só corta e cola a pontinha, tá? Os arremates nós vamos fazer dessa forma, sempre esconda por alguns pontos. Aqui também, ó, tem o final do bico, que eu terminei de fazer, eu vou esconder por alguns pontinhos e arrematar também. E aí, você vai fazer todo o acabamento da sua peça, tá? E eu vou estar aqui, ó, nessa parte do pelinho, eu já dei uma escovada. Mas, ó, eu uso uma escova de cabelo mesmo e vou fazendo assim no decore pra ficar bem volumoso. Olha só, gente.
Aqui ele já soltou bastante o pelo. E você tem que olhar bem, ó. Nós temos aqui, nós trabalhamos o ponto de assim, né? Então, você sempre, né, na primeira vez que você for escovar, você escova de lado, bem assim, que aí os fios, ele vai se levantando. Quando você faz assim, ele também solta, né? Mas quando você pega de ladinho, solta mais, tá? E ele fica assim, ó, bem volumoso. Aqui também, ó, você vai passando. E aí, depois você só escova para poder tirar uma foto bem bonita, tá? Agora, eu vou fazer todo o acabamento, vou estar colocando a minha etiqueta. A etiqueta que eu vou usar é essa daqui, da Art Laser. Ela tem essa película e ela é toda espelhada, tá vendo? É uma etiqueta acrílica, mas que fica muito lindo no trabalho. E ela é rose gold, então vai combinar bastante com o tapete. Aí, eu vou escolher aqui aonde que eu vou colocar. Vou fazer os arremates. Outra dica, gente, depois que você fizer... Eu acho que você pode fazer isso antes dos arremates, porque se você for utilizar o ferro de passar, seria legal você fazer isso antes de colar, né, as pontinhas dos arremates. Você vai utilizar um borrifador, aqui tem água e meia tampinha de amaciante concentrado para dar um cheirinho na peça, mas o que importa é a água. E aí, eu viro a peça do avesso, mais ou menos assim, ó. Viro a peça do avesso, eu vou borrifar. Apenas aqui no decore eu não preciso fazer, mas às vezes eu dou uma borrifada para poder dar um cheirinho, né? Eu borrifo, umedeço a peça pelo avesso, aliso com a mão, depois você vai vir com ferro de passar, vai segurar aqui, ó, no biquinho do bico russo e vai passar de fora, quer dizer, de dentro para fora. E vai fazendo assim, para o seu bico ele ficar bem certinho. Isso pelo lado avesso. Fez isso, deixa a peça secando, pode ser lá em cima da cama, deixa ela secando e depois você pode vir colando, né, cortando essas pecinhas ou numa mesa mesmo e colando. Porque se você colar e passar o ferro, pode ser que a cola derreta, tá? E aí, depois sua peça vai estar pronta, aí você pode bater fotinhas, postar nas redes sociais. Eu vou fazer isso agora no meu e já venho mostrar pra vocês. Whoa, oh, oh. Da, 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 oh, oh, oh. Da, 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 oh, oh, oh. Da, 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 da. Making our Christmas memories. I've been working so much Bom, lately. pessoal, assim ficou o nosso tapete, ficou muito lindo. Eu gostei bastante do resultado, ele ficou bem uniforme depois que eu trabalhei a técnica de blocagem. Como vocês podem ver aí no vídeo, a técnica de blocagem, gente, ela é essencial para qualquer trabalho em crochê, tá? Ela vai deixar os pontos uniformes, você vai deixar a peça bem retinha e alinhadinha, né? E sem falar também que dá aí um capricho nas fotos, não adianta a gente tirar a foto com o trabalho todo amarrotado, não chama a atenção da cliente, tá bom? O nosso tapete, ele ficou com 1 metro de comprimento e 65 de largura. Eu espero que vocês consigam fazer. Coloquei aqui também, ó, a minha etiqueta com a minha logo bem linda. Então, é isso, gente. Se vocês fizerem essa peça, não esqueça de me marcar no Instagram, Ateliê Vanessa Marcondes, para que eu possa compartilhar o seu trabalho também. Um grande beijo e fiquem com Deus!